Falando em delegação de atividades, de tarefas, talvez uma das primeiras tarefas que você comece a delegar para os seus primeiros funcionários seja gerenciamento de obras, gerenciamento de serviços específicos fechados, seja projeto, laudo, avaliação e a parte de orçamento. Vamos falar um pouquinho de orçamento, como é que a gente pode auxiliar nesse processo de treinamento e delegação dessa tarefa, né? Em primeiro lugar, é importante que nas primeiras etapas, né, quando você contratar um estagiário, um engenheiro, você sente, né, tome um tempo e explique para aquele funcionário como é que você espera que seja feito o procedimento, qual que é o objetivo final, principalmente, né, porque os meios às vezes podem ser alterados, às vezes o funcionário tem alguma ideia de como chegar no mesmo fim com menos trabalho, com mais precisão. E você tem que supervisionar, né, regularmente, né? No caso de orçamentos, é muito importante para deixar o processo o mais automático possível, estabelecer os parâmetros mínimos, né? Quais são os parâmetros mínimos de orçamento? Como é que um funcionário sabe que aquele orçamento está dentro do que se espera, né, de valor de venda? Então o custo tem que ser levantado. E vou pegar aqui o caso de uma reforma, né, que é o caso, acho que um dos mais recorrentes aqui do pessoal que nos assiste. Pegar o caso de uma reforma, digamos que o seu funcionário orce, né, todo o material, a mão de obra, a gente gosta de estabelecer alguns parâmetros mínimos, dentre eles, quanto daquele custo levantado da obra de fato refere à realidade, né? De fato foi orçado o material nas lojas, de fato foi orçado a mão de obra e não foi retirado somente de tabelas. Então, o ideal é que o percentual de custo daquele levantamento, né, pelo menos uns 80%, sejam custos reais, custos que realmente foram levantados preços de mercado, valores de mercado. Segundo ponto, muito importante para considerações no orçamento, né? Qual que é a margem mínima de lucro que você está disposto a pegar uma obra, pegar um serviço, né? 30%, 40%? A gente recomenda, né, via de regra, de 20% a 40%. Né, e ir ajustando conforme você vai analisando, conforme você vai sentindo aí a sua clientela. Outro ponto muito importante é o valor de margem total do empreendimento. Então, às vezes você tem uma margem muito boa no empreendimento, mas é uma obra muito longa. Então, você tem que avaliar a margem total da obra e a margem por mês também, porque você tem um custo operacional também relacionado ao empreendimento. Então, esses parâmetros é muito importante você ter bem frisado, bem claro para o funcionário, para quando ele estiver fazendo orçamento, fazendo cálculo do BDI, fazendo cálculo aí de margem, custo de nota fiscal, ele saiba se está um preço coerente ou não e te entregue um orçamento mais redondo, digamos assim, né, mais bem validado para que você possa otimizar seu tempo, né? E pessoal, a gente fala, né, de contratar pessoas, de delegar funções. E é normal, no início de atividades de um funcionário, na verdade, a gente despender mais tempo do que se a gente estivesse fazendo as coisas. E vocês não podem cair nessa armadilha de pensar, pô, eu poderia estar fazendo isso muito mais rápido sem essa pessoa, tá? Porque é o tempo de treinamento, né? A curva de aprendizagem da pessoa. Então, a gente costuma falar que nos primeiros 3 a 4 meses, um estagiário, um funcionário, não vale a pena do ponto de vista de produtividade, porque tem um período de aprendizado, período de aculturamento, né, saber como é que é a cultura da empresa, tem um período de você sentar e treinar. Então, no que você poderia estar fazendo sozinho, você vai ter que despender mais tempo para treinar uma pessoa para daí ela fazer. Então, você vai ter o dobro de tempo despendido, tá? Isso é normal no começo e você não pode cair na armadilha de achar que porque você está demorando mais tempo para executar uma tarefa através de um funcionário hoje, você deva demiti-lo ou deva evitar contratar novos funcionários, porque é uma curva de aprendizagem. Então, vai um tempo até que aquele funcionário comece a ser tão produtivo quanto você seria e, lógico, o objetivo é que ele seja mais produtivo que você do que você seria, né? A gente quer ter pessoas na nossa empresa que são melhores do que a gente em todas as funções. A gente quer ter um financeiro super qualificado, quer ter um engenheiro de obra, quer ter um engenheiro de orçamento, que são melhores nessas funções do que a gente, que consigam produzir mais, com mais qualidade, né, e com assertividade. Então, acho que esse é um mindset muito importante. A gente faz alguns vídeos da importância de contratar pessoas, mas também é bom estar ciente que nas primeiras contratações, aliás, todas as contratações, geralmente os primeiros meses, você tem mais trabalho do que se você fosse fazer o serviço por conta. Então leve isso em consideração, reserve um tempo na sua agenda para fazer um treinamento adequado,
para delegar, acompanhar, e conforme a pessoa vai evoluindo, você vai talvez diminuindo ali, quer dizer, aumentando os tempos entre verificações, né? Então no começo, depende do nível do funcionário, se é um estagiário ou um engenheiro, você vai estar acompanhando diariamente, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias. Isso você vai sentindo, mas é normal que no começo você tenha um acompanhamento um pouco mais frequente, um pouco mais recorrente, e conforme o tempo vai passando, você vai dando mais tempo para desenvolvimento de atividades e deixando a pessoa mais, digamos, livre para fazer as atividades dela, tá bom? Então, dica de hoje aí sobre delegação e treinamento, e você está ciente em relação a esse tempo de aprendizado dos seus funcionários.